A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @IG 1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens, hashtag anunciar mensagens dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para oferecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nos ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318-37300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Deus. Gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração, sortear aqui mais uma oração para dar início aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas.
Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Filemon, um capítulo. O livro de Filemon, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de Filemon contém 25 versículos que diz assim. O carinho por Filemon. Versículo 1, 2, 3 e 4. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão de Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulo. Livro de Gênesis. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 30 do livro de Gênesis. Capítulo 30 contém 43 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 do livro de Zacarias. Capítulo 6 do livro de Zacarias contém 15 versículos, que diz assim: as 4 carruagens. Versículo 1, 2, 3 e 4. E outra vez lancei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentro dos montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? Vamos a mais um. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado, o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos, que diz assim: o surgimento do Messias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por cear certo contra nós, e ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Capítulo 22. Capítulo 22 contém 23 versículos, que diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e disseram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou apóstolo,
bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Toda a honra seja dada ao nosso Senhor, glórias a Ele. Eu vou continuar aqui dando mais um recadinho para vocês. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E é como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora também eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Essa denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldição irão sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag
a anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em Teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco. Nesta live da sua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao rebanho de número 5, ímpar, e 6, par. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. João. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim, versículo 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio, capítulo de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim, Noemi e suas noras. Versículo 4, 5, 6 e 7. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Tito. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: Instruções para o ministério de Tito. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos, que diz assim, versículo 11, 12, 13 e 14. Tu também serás embriagada, e te esconderás também, buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporões. Se os sacodem, cai na boca do que hás de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todas abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira a água para o cerco. Reforça as tuas fortalezas. Entra no lado e pisa o barro. Pega a forma para os tijolos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Último rebanho, rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 3 do livro de 2 Crônicas. Contém 17 versículos. A construção do templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã e Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. E com comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E ao alpendre que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa. E a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora uma das nossas mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é de número 87. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esses são trechos do livro de Oséias, capítulo 4, em que demonstraram a indignação do Senhor Deus em revelação ao povo que se chamava pelo seu nome, mas não havia verdade, conhecimento, santidade nem relacionamento com o Senhor Deus. Não só o líder que não foi fiel ao Senhor,
como sua família e todo o povo pereceu por causa disso. E nós das 12 igrejas virtuais estamos apresentando mais essa denúncia de número 87, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Porque como você vai poder observar no livro de Oséias, capítulo 4, assim como em Mateus, capítulo 13, 15 e 23, e em Apocalipse, capítulo 2, 3 e 22, que a conduta do seu líder traz consequências gravíssimas para você e sua família também, ainda nesta terra, e na salvação e vida eterna livre também. E você tem o dever e obrigação de examinar os frutos para não ser rejeitado nem esquecido pelo Senhor Deus. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós que nossas afirmações são mentiras, que o segmento religioso de fé da igreja em que você faz parte, o seu líder não está conduzindo você e sua família por um caminho de condenação e anular os livros citados nessa denúncia com base na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 48, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco, nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG131837300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o versículo, todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão, seja muito bem-vinda, Elizabeth. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela sua presença. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora um número aí de 1 a 20, para que você possa receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. O livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse contém 17 versículos. A mulher e o dragão. Versículo 1, 2, 3 e 4. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era
um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos, que diz assim: bênção sobre o povo de Deus. Versículo 18, 19, 20 e 21. E há de ser, naquele dia, os montes destilarão mostos, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e Sarael a fonte da casa do Senhor, e rasgará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Jeremias. Capítulo 4 do livro de Jeremias contém 31 versículos, que diz assim: predições de juízo e castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se te converteres, ó Israel, diz o Senhor para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. Nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Porque diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis estes espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá, e habitas em Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das vossas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas. Contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos. Versículos 17, 18, 19 e 20. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões aos sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. E o capítulo sorteado é o capítulo 32 do livro de Números. Capítulo 32 do livro de Números contém 42 versículos, que diz assim: as tribos de Rubem e Gade pedem Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim no versículo 18, 19, 20 e 21. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porque nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vós amardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma oração, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E a oração é a oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 4 para dar: Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade agora que é o sorteio dos livros. Mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. R$675. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 do livro de Cantares contém 16 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que é formosa, amiga minha, eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem ao lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável. A tua fonte é como um pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos escudos de valorosos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: a negligência na reconstrução do templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda a tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempos de habitar
habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Os castigos de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cursi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: Conselhos aos presbíteros e aos jovens. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aos anciões que estão entre vós, admoestro eu, que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há em revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por tope e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 53 do livro de Isaías. Capítulo 53 do livro de Isaías contém 12 versículos que diz assim: Os sofrimentos do Messias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o abraço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homem de dores e experimentado nos trabalhos comuns de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 30. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 6. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Número 13, 2 Crônicas, capítulo 3. Número 16 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 12. Número 5, Joel, capítulo 3. Número 8, Jeremias, capítulo 4. Número 19, Judas, capítulo 1. Número 14, Números, capítulo 32. Número 2, Cantares, capítulo 4. Número 15, Ageu, capítulo 1. Número 11, Sofonias, capítulo 1. Número 17, 1 Pedro, capítulo 5. E por último, número 9, Isaías, capítulo 53. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material trabalho para fazer a sua obra, para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você, assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir de todas as nossas mais 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Jesus o Cristo nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade e agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live que esteve comigo até o final. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.